Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa atividade, nós faremos a correção da atividade da semana 4, que foi uma reportagem Israel Travel Guide. Então, só para identificar aqui as palavras cognatas desse título, Israel, país, travel, a gente já sabe o significado, que é viajar, e guide, olha, uma palavra cognata, que é guia. Então, seria um guia de viagem de Israel, ok? Tranquilo. Então, antes de mais nada, nós faremos a leitura do exercício e depois a leitura focada do texto. Então, antes de viajar, os turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagens de Israel, que é o título do texto, o que ele está fazendo? Letra A, ele descreve a história desse local. Então, está falando sobre a história desse local. A gente vai identificar se é. Ele informa hábitos religiosos? Será que ele está descrevendo hábitos religiosos? Veremos. Divulga os principais pontos turísticos para os turistas ajudar e planejar a viagem? Vamos conferir. Ele recomenda medidas de segurança para alertar sobre possíveis riscos? Ou ainda, apresenta aspectos gerais da cultura do país para atrair turistas. Então, nós vamos fazer essa leitura identificando palavras cognatas e fazer a interpretação no texto. Então, Israel, o país, destination, está falando sobre destino. From the days, os dias, of prophets, os dias dos profetas. To, então até, modernos dias, olha. Na terra, easterly, Mediterranean, do Mediterrâneo. Long attracted, atraída, visitor, visitantes. Então, alguma coisa sobre as terras dos profetas até os dias modernos que está mais relacionado com essa atração de visitantes. Então, the Holy Land and Spiritual Quest, and many others of the cultural tours culturais, beach holidays and ecoturismo, viagens de ecoturismo. Então, veja, ele está pontuando algumas coisas que tem nesse lugar, né? Questões espirituais, tour cultural, ecoturismo. Então, já dá para a gente identificar que ele está pontuando algumas coisas sobre Israel. Então, olha, there are crumbly templos, ruined cities, cidades em ruínas, ruínas de cidade, abandoned forts abandonados, hundred plays with the Bible, tá citando a Bíblia também, então tá falando um monte de coisa que tem em Israel. Então, será que essas coisas que ele está citando está relacionado com hábitos religiosos? Parece que não. São lugares para visitação que ele está falando. Então, ele está descrevendo a história? Não, ele está falando de lugares, não descrevendo uma história. Ele está divulgando os principais pontos turísticos? Ah, de certa forma, sim. Mas será que é para os turistas planejar a viagem? Ou para atrair turistas estrangeiros? Aí que tá. Aí vai uma questão que é sobre malícia de texto. Então, a gente vai identificar aqui agora como que a gente vai discernir essas duas questões. Então, Mozarol is about an incredibly diverse population. Então, tá aqui falando inacreditável população diversa, diversidade populacional. Então, são coisas muito positivas. Será que ele está falando dessas coisas positivas para ajudar os turistas a planejar a viagem ou para atrair turistas? E aí ele vem trazendo dados da população, olha, população muçulmana. Aí fala um pouco de política, opinião. Então parece, observando essas palavras cognatas, que dá para entender que ele está apresentando aspectos gerais da cultura do país para continuar e para atrair turistas estrangeiros. E não apenas para que os turistas planejem sua viagem, porque aqui ele está falando de porcentagem de coisas. Porcentagem, opinião, está trazendo pontos positivos, então está relacionado com a atração de pessoas, ok?
Espero que vocês tenham gostado dessa leitura focada e dessa identificação das palavras cognatas para ajudar vocês em provas como o Enem e outras provas aí também, tá bom? Reassistam as aulas quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada e até a próxima aula.